Cara, se você acha que o Dexter da série é perturbado, violento e cheio de problemas, então você não faz ideia de quem é o Dexter dos livros, porque sinceramente, tudo no livro é simplesmente nojento, monstruoso e completamente diferente do Vigilante do Bem que a série adaptou pra TV. Exatamente, mano. O Dexter dos livros não é aquele típico anti-herói carismático, bonzinho, que tem sentimentos igual da série. Ele é um serial killer frio, desumano e com zero empatia. No vídeo de hoje, a gente vai expor tudo, todas as diferenças entre os livros e a série, tudo que a série precisou limpar pra não assustar o público. E mano, o buraco é fundo, muito fundo. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A verdade é simples, né, cara? O Dexter da série foi criado pra ser gostável, pra gente se conectar e curtir o personagem. Mesmo sendo um assassino, mesmo se assumindo ser vazio por dentro, ele tem justificativa, tem, entre aspas, emoção. A gente se simpatiza com ele. E é óbvio, né? Porque acho que ninguém ia assistir 8 temporadas de um cara totalmente irracional, sem sentimento nenhum, torturando pessoas vivas por puro prazer. Mas nos livros, meu amigo, esquece simpatia, esquece humanidade. O Dexter dos livros é um serial killer realmente perturbador e nojento, bem mais próximos desses monstros reais que a gente vê em documentário de true crime. O Dexter da série é praticamente uma versão light dele, é praticamente outro personagem. Rita, família, é literalmente tudo camuflagem. Ele não ama ninguém, ele é mais cruel, mais sádico internamente. E mano, vamos começar a entrar nas coisas mais nojentas e insanas que o Dexter faz nos livros que a série não chega nem perto de mostrar. Como por exemplo, nos livros, o Dexter às vezes quarteja suas vítimas enquanto elas ainda estão vivas. Exatamente, mano. Acho que a melhor forma de exemplificar isso pra vocês é comparando com o arte do Terrifier. E claro, não dá pra mostrar as cenas aqui, porque senão o vídeo ia ser bloqueado na hora. Mas se você já viu esses filmes, você sabe exatamente o nível de horror do que a gente tá falando. O Art the Clown tem um tipo de poder que mantém as vítimas vivas enquanto ele tortura. E é claro que o Dexter não tem poder sobrenatural nenhum, mas ele reproduz essa brutalidade de um jeito muito parecido. Ele mantém as vítimas conscientes enquanto corta dedos, membros ou qualquer outra parte do corpo. O da série mata rápido, limpo, quase humanizado, justamente para passar essa sensação de que, apesar de tudo, ele tem limites, tem código, tem, sei lá, um resto de compaixão. Já o dos livros, ele não tem nada disso. Ele faz o que for eficiente para satisfazer o passageiro sombrio. Não importa se a vítima ainda tá viva, gritando, consciente da própria morte chegando aos poucos. Pra ele, isso não significa absolutamente nada. Outra coisa muito diferente e que muita gente que só viu a série nem imagina é o que realmente é o passageiro sombrio, porque sinceramente o que a série mostra é até de boa perto do que rola nos livros. Na série, o passageiro sombrio é tratado como um nome que o Dexter dá pra sua escuridão interna, um rótulo pra resumir essa vontade incessante de matar, a falta de empatia, o trauma da morte da mãe dele. É como uma metáfora mesmo, uma representação mental do lado doentio dele, nada além disso. É tipo o lado mal do Dexter que tá dentro da cabeça dele. Só que nos livros, cara, é muito pior. O passageiro sombrio é literalmente uma entidade sobrenatural, não é um trauma, não é o vazio dele, é um demônio ancestral real que existe desde antes da humanidade e que entra nas pessoas como um parasita espiritual para dar esse impulso de matar. Esse demônio chamado Filho de Moloch já habitou muitas criaturas ao longo dos séculos, provocando carnificina e violência desde o começo dos tempos. E quando ele entra no Dexter, não só motiva ele, o demônio influencia, guia e alimenta a sede de sangue. É como se o Dexter tivesse um monstro antigo literalmente mandando ele matar, matar e matar. Cara, tem outra parada que é simplesmente insana nos livros, que deixa essa diferença ainda mais absurda e que é muito interessante, porque antes mesmo da gente descobrir tudo isso, a gente já tinha feito aquele vídeo teorizando e se o Brian tivesse sobrevivido na série, lembra? A gente imaginou exatamente esse cenário, o Dexter não matando o Brian e eles formando uma dupla, dois irmãos trabalhando juntos como assassinos, um final alternativo que a gente só teorizou. E mano, a gente acertou a lore dos livros sem saber, porque nos livros não
só o Brian tá vivo, como ele realmente é parceiro do Dexter, de verdade, oficialmente. Os dois se tornam uma dupla de assassinos por 8 livros seguidos, até o Brian acabar morrendo no último. É uma parceria tão longa que, se fosse na série, seriam praticamente 8 temporadas só de Dexter e Brian tocando terror juntos durante a série inteira. E enquanto o Dexter da série ainda tenta ao menos seguir o código de Harry, controlando o monstro, o Brian é o oposto completo. Só que nos livros, o Dexter simplesmente aceita isso. Ele não tenta curar o irmão, não tenta deter ele, não vira inimigo, eles viram uma máquina de matar juntos. Uma coisa que muda totalmente o significado do personagem quando você lê o livro é a forma como o código de Harry é tratado, porque na série, mano, o Harry é praticamente um mentor psicológico. Ele aparece como uma figura paterna, emocional, guiando Dexter, dando conselhos, impondo limites, ensinando sobre moralidade. O código vira uma bússola, uma espécie de justificativa ética para as mortes. É a maquiagem perfeita para fazer o público torcer por ele. Já nos livros, esquece tudo isso. O Harry não é romantizado nem por um segundo. O código não é tratado como nobre, pelo contrário, ele é retratado como algo frágil, falho, quase hipócrita mesmo. Um conjunto de regras inventadas por um policial desesperado para tentar controlar um monstro que ele sabia que jamais seria controlado de verdade. E o pior, o Dexter literário nem segue o Harry tanto assim. O que ele segue, na verdade, é o passageiro sombrio. O código vira só uma espécie de camuflagem social. Enquanto na série o código é a esperança, nos livros ele é só uma ilusão fraca tentando segurar um predador que nunca teve intenção real de se humanizar. Outra diferença gigantesca e que diferencia completamente com o tom da série é a forma como a família do Dexter é retratada nos livros. Porque, mano, nos livros, a Rita é praticamente uma outra pessoa. Ela não é aquela mulher doce, carinhosa, pura da série. A Rita literária é extremamente traumatizada, emocionalmente apagada, quase apática mesmo, como alguém que já foi destruída pela vida e só existe no modo automático. E isso cria um ambiente muito mais pesado, porque em vez de ser o porto seguro do Dexter, ela é quase um retrato vivo de dor e desespero. E uma coisa que traumatizou a gente na série foi a morte dela. Nos livros, isso simplesmente não rola. O Trinity não mata a Rita. Mas aqui que vem um dos maiores plot twists pra mim que eu não acreditei na hora. As crianças, cara, elas são um capítulo à parte. Astor e Cody não são normais como na série. Nos livros, eles são literalmente revelados como psicopatas em potencial, cada um carregando seu próprio passageiro sombrio. E isso é um negócio tão bizarro que o Dexter acaba virando, sem meme, praticamente um mentor do mal, uma espécie de professor de mini serial killers, ensinando o código de Harry pra 2 criancinhas, mano. Já na série, a família é o completo oposto. Rita é o refúgio de sutileza, a Astor e o Cody são só crianças normais que o Dexter jamais tentaria ensinar alguém a matar. A série tenta de novo humanizar o Dexter. Os livros jogam ele no papel de mentor de futuros serial killers. Loucura, mano. E se a gente citou o Trinity, a gente tem que falar dele, né? A 4ª temporada virou um clássico justamente por causa do Trinity, cara. Aquele vilão absurdo interpretado pelo John Lithgow, com camadas, história, impacto e com um dos finais mais chocantes da série inteira. Enquanto a série transformou o Trinity em um dos maiores vilões da história da TV, o tal maior serial killer do país simplesmente não existe da forma que a série mostrou. É literalmente outro personagem, outra construção. A versão literária é tão diferente que parece até que pegaram só o nome pra usar na TV. Nos livros, ele passa quase despercebido, sem o peso, sem a grandiosidade e sem nem metade da genialidade que a adaptação criou. Outra personagem que praticamente igual o Trinity, que nos livros não é perto do que é na série, é a Lagertha. Ela simplesmente morre no começo do primeiro livro, e pior, quem mata ela é o Brian, sem peso emocional nenhum, é completamente anticlimático. O livro é direto, frio, impiedoso com os personagens, ele só elimina quem precisa eliminar e continua andando. É mais uma prova de que o universo literário do Dexter é muito mais cruel e imprevisível do que a série jamais teve coragem de ser.
Aqui a gente tem talvez a diferença mais cruel de todas, mano, que é o destino do Doakes. Porque, mano, na série, por mais tensa que seja a perseguição entre ele e o Dexter, o final que ele recebe é até que normal dentro do contexto. Ele morre na explosão, é rápido, é objetivo. A série arranja um jeito do Dexter não matar ele ativamente, fecha o arco dele sem dar muito sofrimento, sem exagero, sem nada muito além do choque. Só que nos livros é completamente diferente. É um negócio tão brutal, cara, que parece escrito pra traumatizar o leitor mesmo. Nos livros, o Doakes é capturado pelo Dr. Danko, um dos personagens mais perturbadores da saga, e aí começa um processo de tortura chamado As Peças de Você. E esse método é tão absurdo que transforma o Doakes literalmente em uma autópsia viva, um homem reduzido ao mínimo, preso no próprio corpo, consciente de tudo. E ele não morre, ele fica ali, existindo, sentindo, enclausurado dentro da própria pele. É um destino tão cruel, tão desumano, que chega a ser difícil acreditar que faz parte da mesma franquia que a série adaptou. Enquanto a TV deu ao Doakes um fim trágico, mais digno, os livros entregaram um dos piores destinos já escritos pra um personagem, e isso é bizarro, mano. E cara, pra fechar, tem a questão mais importante de todas: por que o Dexter dos livros é infinitamente mais assustador? E a resposta é simples: porque ele não tenta ser humano. Tá claro que os livros foram escritos naquilo que é a essência do personagem do Dexter, um psicopata, assassino em série, com fome de matar. Ele não tenta se justificar, não tenta criar um senso de moralidade, não tenta se ver como herói. Nos livros, o Dexter aceita completamente aquilo que é um predador, uma criatura movida por uma força sombria, indiferente e inevitável. E isso muda tudo, porque enquanto na série a gente torce por ele, vibra com ele, quase abraça a ideia de que ele é um serial killer do bem, nos livros não tem nada disso. Lá, acompanhar o Dexter é desconfortável, é nojento no sentido mais literal possível. Você não simpatiza com Dexter, você teme ele, e é justamente aí que mora a real identidade do personagem. A série passou uma maquiagem, romantizou a monstruosidade, o que de verdade era necessário para uma adaptação, e olha o que virou uma das séries mais icônicas da década. Mas os livros arrancam tudo isso fora e mostram um Dexter puro, sem filtro, e só mostra que ele é muito mais sombrio do que qualquer fã da série imagina. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu essa nossa análise, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo. Você sabia dessas diferenças? Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist só de Dexter aqui no canal, então corre lá pra ver, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!